Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvintes. Meu nome é Felipe Speck e neste episódio nós vamos entrar nos momentos finais da Ilíada. Aquiles vai ser informado que o seu grande amigo Pátroclo está morto, mas até lá e ao longo deste episódio a gente vai focar na grande disputa em torno do corpo de Pátroclo e da armadura de Aquiles que ele estava vestindo. É uma armadura divina que agora vai cair nas mãos de Heitor. Um episódio que é frenético e comovente. Apoiadores da modalidade Deus, uma novidade para vocês. Tem aula nova no curso Mitologia na Arte, uma aula sobre a Aracne, que é um mito contado por Ovídio no livro Metamorfoses. Conta a história da mulher que desafiou Atena, porque tecia super bem, e por conta disso, Atena fica com muita raiva e se vinga de forma bastante dura. E a história é contada pelo professor, junto com imagens de vários e vários quadros que foram pintados com essas cenas, com essa metamorfose. Se você não é apoiador, eu lembro que a gente já tem dezenas de aulas disponíveis sobre todos os heróis, tem toda a saga de Troia que a gente está contando aqui, tem toda a Odisseia, nós ainda não narramos a Odisseia, mas a gente já contou toda a história lá no curso Mitologia na Arte, e agora a gente está nas aulas contando os mitos narrados por Ovídio, como esse da Aracne, e que são talvez os mais marcantes ou mais cristalizados na memória do Ocidente. Eu deixo vocês com o professor Moreno logo depois de um anúncio de 30 segundinhos do Spotify. Se você puder ouvir, ótimo. Uma pequena parte da receita vem para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só passar para frente. Um bom episódio, pessoal. Este episódio se intitula O Corpo de Pátroclo, porque, como nós vamos ver, o corpo deste herói é mais importante para a narrativa da Ilíada do que sua própria morte. Vários personagens importantes, gregos, troianos, deuses do Olimpo, eles vão se envolver nessa luta pela posse desse cadáver. Também pela posse da armadura de Aquiles que ele está usando. E é nesse episódio também que Aquiles vai ficar sabendo, no final, que seu melhor amigo, ou seu grande amor, como alguns dizem, que nós vamos ver depois, morreu no combate com Heitor. E aí a história vai mudar de direção. No episódio passado, o corpo de Pátroclo ficou estirado no chão, depois que Heitor e mais Apolo o mataram. Logo se formaram em volta dele dois grupos, bem diferentes e com intenções bem diferentes. De um lado, os gregos. Eles tinham um ponto de honra levar esse corpo de volta para o acampamento para dar o funeral de acordo com os ritos e dar uma satisfação principalmente para Aquiles. Do outro lado, os troianos, que tudo fariam para pegar aquelas armas, que eram armas divinas, e profanar o corpo de Pátroclo, e com isso iam atingir a honra de todos os gregos. Assim como as moscas são atraídas pelo mel, assim Heitor e os troianos começaram a chegar, a se aproximar, na esperança, primeiro, de botar a mão nessas armas, e segundo, de poder puxar o corpo, mesmo despido, para dentro da cidade, para depois ver o que iam fazer. O primeiro que se aproximou dele e conseguiu tocá-lo foi Euforbo, que é um nome conhecido nosso, porque foi aquele guerreiro que deu um lançaço pelas costas no Pátroclo, precipitando a sua morte. Euforbo teria conseguido, o seu intento teria conseguido arrastar o corpo de Pátroclo, que era pesado, se não tivesse ali Menelau. Nesse episódio todo, Menelau assume o primeiro plano. Se vocês lembram dos episódios anteriores, Agamenon, Ulisses e Diomedes estão feridos. Por isso, é Menelau que vai assumir a chefia dessa operação toda. E ele impede o Euforbo, evidentemente, de levar o corpo de Pátroclo. Ele passa a ser, vamos dizer assim, o
defensor do corpo de Patroclo. Tudo vai passar para o Menelau. E o Eufórbo, ao vê-lo, talvez na sua juventude, entusiasmado porque ele tinha sido o primeiro a ferir o Patroclo, ameaça Menelau. Ingenuamente ameaça Menelau, dizendo: ou tu sai de perto, ou vai acontecer contigo o mesmo que aconteceu com esse teu amigo. Ora, Menelau é um guerreiro, como nós vimos, muito experiente. Ele não aparece como simplesmente marido de Helena. Nós já o vimos enfrentando Paris. Ele é um guerreiro temível. E logo para ele o Eufórbo vai dizer essas palavras. A questão é resolvida na hora. Um golpe de lança do Menelau atravessa o pescoço do Eufórbo e ele cai já no chão, estrebuchando. E acontece o que alguns chamam de karma, a mesma coisa que o Eufórbo queria fazer com o Patroclo, Menelau vai fazer com ele. Vai despi-lo e vai pegar sua armadura, que vai ser levada como troféu de guerra. Em volta, os troianos estão por ali, eles não se arriscam a se aproximar muito, porque Menelau impõe respeito, mas eles tentam, gritando, assim como os cachorros ficam embaixo da árvore gritando para a onça, e torcendo para que a onça não desça, eles ficam gritando, tentando tirar dali Menelau no grito. Claro que não conseguem. Nesse episódio, vai ser um trânsito muito grande de deuses. Nós vamos ter muitos deuses intervindo na ação. Atena, Hera, Apolo, Ares, próprio Zeus. Então vai ser um vai e vem grande. Então, nesse momento, o Apolo, que não sai de perto dos troianos, ele está fazendo plantão lá, desde os episódios anteriores. Ele fica do lado do Heitor 24 horas. E ele então instila em Heitor uma ferocidade fora do comum. É como se tivesse dado para ele um energético cavalar, assim, um Red Bull 5.0 Mega Blaster, daqueles que podem dar asas a um elefante africano, se vocês me entendem. E esse Heitor turbinado se precipita em direção a Menelau e atrás dele vem aquela turba de troianos gritando. Claro que Menelau, quando olha, ele sente que a parada está muito forte para ele. Ele está sozinho, mas ele não vai abandonar também o corpo de Patroclo. Então ele precisa de alguém ao seu lado e esse alguém que poderia ajudá-lo realmente está perto, para sua sorte, que é o Ájax, o grande Ájax. Aliás, o grande Ájax que quase derrotou o Heitor. Ele volta, procura e facilmente localiza, porque o Ájax, nós vimos, ele é um gigante. Ele ultrapassa de uma cabeça todos os seus demais colegas do exército. E ele grita: Ajax, Ajax, vem cá, vem comigo. Vamos juntos botar esses troianos para correr. Pode ser até essa altura que o Heitor já tenha se apropriado da armadura. Mas nós vamos garantir que o corpo ele não pode levar de jeito nenhum. É o mínimo que a gente pode fazer por ele, é garantir um funeral decente que ele merece. Bom, não era preciso muito para convencer o Ájax para entrar numa briga. Então ele corre de volta, se encontram, e juntos já estavam os homens de Heitor em volta do corpo do Patroclo, levando embora a armadura. Aquela armadura divina que todos cobiçavam, porque tinha sido feita por Hefesto, o ferreiro do Olimpo, e dada de presente a Peleu, o pai de Aquiles, quando ele casou. Agora o Peleu, já velho, quando o filho se dirigiu para Troia, deu a ele a sua armadura que todos desejam. Essa armadura é praticamente invulnerável. Talvez até, dizem alguns, fosse o segredo da invulnerabilidade do Aquiles, que um dia vai ser assunto de uma hora do oráculo. O que eles agora estavam fazendo era tentando arrastar o corpo despido do Patroclo. E a ideia de Heitor era levá-lo para Troia, cortar-lhe a cabeça, colocar na ponta de uma estaca e dar o resto para os cachorros. Era realmente profanar o corpo de Patroclo, que, de acordo com os costumes, não poderia ser sepultado um corpo mutilado. A mutilação em guerra era muito usada exatamente para fazer o inimigo sofrer até depois da morte. Então, se Patroclo sofresse as mutilações que Heitor imaginava, ele ficaria insepulto. O seu fantasma apareceria, como nós vamos ver, que ele vai aparecer até o momento antes do final da Ilíada.
Bem, Heitor já tinha enfrentado Ajax, como nós já vimos, e não levou a melhor, não. Respeitava muito a força dele. E ao ver que ele vinha correndo junto com Menelau, e a toda velocidade, espalhando o troiano para tudo que é lado, o Heitor, que nesse episódio está muito prudente, às vezes até prudente demais, resolve recuar e se contentar com o que já tinha garantido, que era a armadura. E ao perceber que o Heitor estava hesitante e estava começando a recuar, um dos companheiros do Sarpedon, como nós vimos, não se contém e chama Heitor de covarde. Na cara, assim, covarde e traidor. Por que ele não continuava lutando pelo corpo do Pátroclo, ele pergunta. Por que vai desistir? Se eles conseguissem levar o corpo para dentro da cidade, eles teriam um valor de troca para conseguir de volta o corpo do Sarpedon. Ele está com isso condenando o Sarpedon a não voltar e a ter o seu corpo destruído ou jogado na planície para as aves de rapina e os cães devorarem. Ele estava traindo um aliado tão fiel. Afinal, diz ele, nós que somos da Lícia não tínhamos nada a ver com Troia. Nós estamos aqui ajudando. E isso não é uma atitude digna de um filho de primo como tu, Heitor. Bom, aí o Heitor sente, realmente ele é um homem nesse ponto de caráter, né? Ele se sente culpado. E ele diz, não, covarde não, né? Covarde não. Olha bem agora e tu vai ver o que é ser um homem de verdade. Vê se eu sou covarde. E saiu correndo atrás dos homens que estavam levando a armadura, mandou eles pararem e ali mesmo, faz uma paredinha e tal, com uma toalha, ele trocou de armadura, vestindo a armadura de Aquiles. Ele vai agora lutar usando as armas do seu grande inimigo. Quem estava vendo isso com um olhar desaprovador era Zeus. Zeus não perde um segundo do que está acontecendo. E ele, abanando a cabeça, intimamente ele reprova isso que o Heitor está fazendo. E pensa, quem conta o pensamento é o Homero, que aqui vou ler na tradução do nosso Frederico Lourenço. Ah, pobre desgraçado! Na verdade, não pensas na morte, e ela está tão perto de ti. Tu agora vestes as armas imortais de um homem nobilíssimo, perante o qual tremem os demais, e mataste o companheiro dele, um homem bondoso e valente, e de forma bem feia despiste sua cabeça e seus ombros. Zeus está cumprindo seu plano à risca. Ele tem uma agenda muito meticulosa, aliás, que nós, leitores, já conhecemos, porque ele já falou várias vezes nisso. A Ilíada anuncia sempre o que vai acontecer. Como eu disse antes, não há spoiler na Ilíada. O autor vai informando o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Então, nesse momento, nos planos de Zeus, ele precisa aumentar a pressão dos troianos sobre os gregos. Então, para isso, ele vai temporariamente, pobre do Heitor, né? O Heitor vai servir de cobaia aqui. Ele vai temporariamente dar a Heitor, mais uma vez, uma infusão de energia renovada. Só que agora, ele não sabe que está se aproximando a hora de pagar por isso. É Zeus quem pensa, né? Ele não tem a menor ideia de que nunca mais voltará a ver sua casa. E nem poderá mostrar para Andrômaca, que é a mulher dele, com orgulho, a gloriosa armadura que ele tinha capturado. Nem isso ele vai poder chegar e dizer, querida, olha o que eu conquistei. Ele vai morrer antes. Ele está no momento, no campo de batalha, do qual ele não vai sair vivo. Zeus, que também gosta dos detalhes, é um perfeccionista, ele, com o movimento das suas sobrancelhas, faz a armadura de Aquiles se ajustar perfeitamente no corpo de Heitor. Aliás, a mesma armadura em que ele vai ser morto, né, em breve por Aquiles. Esse movimento de sobrancelha, ninguém se espante, é um sinal muito característico que aparece na mitologia grega. É geralmente um sinal que um deus ou uma deusa, pode ser ao vivo, pode ser em forma de estátua, ele
usa para dizer a um suplicante que o pedido vai ser aceito, aprovado o pedido. A gente já viu algo semelhante lá na Tétis, quando a Tétis vai falar com Zeus para pedir que ele ajude a Aquiles a vingar-se da humilhação do Agamenon, é assim que começa a Ilíada. Vocês lembram que ela faz o pedido e ele, com um movimento de sobrancelhas, na verdade, ele concede. Ela entende imediatamente que acaba de receber um sim. É uma espécie de sinalização muda. E tem poder. Sobrancelha de Zeus tem poder. No caso, o Zeus olhou para o Heitor, deve ter achado que estava mal. O Heitor tamanho G não ficava bem na armadura do Aquiles, que era tamanho XG. Então ele deu uma sobrancelhada no capricho e ficou ajustadinho. Para completar o plano dele, como eu dizia, era necessário que os troianos ficassem mais fortes ainda. Aí o Agamenon ia terminar ficando tão desesperado que finalmente ia implorar a volta de Aquiles como ele queria. Então, para isso, Zeus faz com que Ares, vejam, o Zeus usa o Ares, o deus da guerra sanguinário, faz com que Ares incorporem Heitor, fortalecendo braços, pernas, mãos e enchendo seu coração de coragem. Aí ele fica invencível. E como nessa batalha não é Olimpíada, não tem antidoping, ele fica fora de si. Multilouco, como dizem por aí. Soltava altos brados de guerra, falava muito, falava alto, conclamando a todos e exibindo para todos, cheio de orgulho, a armadura que ele estava usando. Mas os gregos não se assustaram. Eles montaram uma espécie, com os escudos, fizeram uma espécie de muralha em volta do corpo e tentavam segurar os troianos até que alguma coisa acontecesse, que eles ficassem mais poderosos. E tentavam segurar aquele enxame de troianos. Mais ou menos assim como no quintal da nossa infância, quem teve quintal, quando morria um inseto grande ou uma minhoca, em volta era uma roda de centenas de formigas correndo para tudo que é lado, tentando devorá-la ou quem sabe carregá-la. É essa impressão que dava se houvesse um drone sobrevoando agora aquele ponto em que está o corpo do Patroclo. Mas Zeus não está indiferente ao rumo que as coisas estão tomando, porque ele também sempre gostou do Patroclo. Zeus é um deus da justiça, ele gosta dos bons, sempre defende os bons. E o Patroclo era homem justo, generoso, todo mundo concordava, e ele acha que ele não merece passar a ser comida de cachorro troiano. Então ele, para intervir, mas sempre com aquela sutileza, ninguém vai perceber que um deus está interferindo, é claro, ele faz baixar sobre aquele ponto uma névoa espessa, quase uma noite particular daquele local. Cobre tudo. Então, na planície, onde se passa todo esse espetáculo de guerra, os gregos e troianos estão lutando debaixo de uma luz fortíssima, de um céu límpido, não tem nuvem nenhuma, mas em torno do corpo de Patroclo, há agora uma penumbra tão forte que pouco se enxerga. Novamente, se estivéssemos sobrevoando essa planície de drone, veríamos o sol, a areia, os combates, e num local pequeno, uma nuvem escura tapando uma tragédia que está acontecendo ali. Aliás, Zeus já usou isso muito, como nós vimos nos Amores de Zeus, para esconder os seus amores furtivos. Para animar os troianos, para fazer um esforço extra para conseguirem enfrentar o Ájax e o Menelau, Heitor resolve fazer um incentivo para os seus soldados. Ele cria um prêmio. Ele diz, olha aí, pessoal, quem conseguir afastar o Ájax daqui ou tirar o cadáver do Patroclo, eu dou a metade de tudo que eu ganhar no fim dessa guerra. E não vai ser pouco, né? E ainda divido com ele a glória dessa façanha. Claro que isso incentivou muitos, principalmente os mais inexperientes. E o primeiro a tentar foi um tal de Pótuo, que sorrateiramente ele conseguiu se infiltrar no meio daquela barreira de escudos e amarrar uma corda nos tornozelos do Patroclo. A ideia dele era ir puxando, arrastar como se fosse um peixe no seco e sumir silenciosamente com o corpo. Mas ele chegou a puxar no máximo 2 metros, se tanto. Porque o Ájax percebeu, é evidente, e acertou
com a lança, ele não furou com a lança, acertou como se fosse um porrete bem no topo da cabeça. E Homero sempre descreve as coisas com uma crueza terrível, né? Porque rompeu o capacete e abriu a cabeça e fez os miolos escorrerem pela haste da lança até o chão. Bom, além desse grupo que estava em volta, circulando em torno ainda do corpo, daí o episódio chamar o corpo de Pátroclo, os demais gregos lutavam na luz do sol contra os troianos, que lutavam contra eles e não sabiam da morte. Não havia uma comunicação, eles simplesmente não imaginavam. Entre eles, numa das alas, um excelente guerreiro jovem, estava Antíloco, que era filho do Nestor. Um dos filhos do Nestor, que era muito benquisto por todos, porque era um excelente homem e um excelente soldado. Antíloco vai entrar nos planos de Menelau. Menelau, como ele é o responsável a essa altura pelo corpo, e se ele perder o corpo, ele vai ter que se explicar muito para os gregos e principalmente para Aquiles. Ele sente que talvez a notícia não tenha chegado ainda ao Aquiles. Não tenha chegado até os navios, que ficam longe. E ele pensa que se Aquiles ficar sabendo, talvez ele, sendo avisado, venha, e só vindo já a coisa alivia. A presença do Aquiles mudaria completamente aquela tensão que está, aquela disputa de gato e rato pelo corpo do pobre Pátroclo. Então ele, não esqueça, ele está no meio daquela névoa, daquela noite praticamente, no meio do dia, aquela penumbra, e ele levanta os olhos para o céu, ou pelo menos para onde deve estar o céu, porque ele não enxerga, e dirige uma súplica direta para Zeus. Nós vimos no episódio passado que raramente um deus deixa de ouvir uma prece dirigida a ele nominalmente. E ele diz: ó Zeus, mensageiros não me faltam para levar essa triste notícia a Aquiles, mas está tudo escuro. Eu não consigo distinguir os homens, não consigo distinguir os cavalos com essa névoa tão espessa. Ó Pai, salve-nos da escuridão. Limpe o céu, para que nossos olhos possam ver. Mate-nos, se quiseres, mas que seja na luz. Zeus, evidentemente, ao ser invocado por seu próprio nome, e numa prece com um estilo tão bonito, atende esse triste pedido e dissipa imediatamente a névoa, e toda a planície, de novo, fica banhada na intensa luz do sol. E aí Menelau pode enxergar onde está o Antíloco, a quem vai confiar a missão. O jovem guerreiro estava comandando o flanco esquerdo do exército e fica surpreso quando vê Menelau se aproximar para falar com ele. Antíloco, traga uma notícia muito ruim. Os deuses não estão do nosso lado. A arbitragem está contra nós. Tu não sabes ainda, mas o Pátroclo agora está morto. Nós vamos sentir muita falta dele. Mas precisamos salvar o seu corpo. Corre o mais rápido que puderes até o acampamento e conta para o Aquiles o que aconteceu aqui com o amigo dele. Pode ser que ele nos ajude a salvar o Pátroclo da sanha desses cachorros troianos. O jovem Antíloco, como ele é do grupo, digamos assim, do poder, fazia parte da cúpula, filho de Nestor, ele conhecia e se dava muito com os dois, com o casal, vamos chamar assim. E ele está tão impressionado, tão horrorizado com o que ele ouviu, que ele praticamente perde a fala, ele fica mudo. Ele só consegue olhar para o Menelau e não atina no que dizer, está com os olhos cheios de lágrimas. Mas ele, que é um guerreiro, se compõe, se controla e, sem falar, ele tira a armadura, entrega para o escudeiro e sai imediatamente correndo em direção ao acampamento para levar a Aquiles a mais funesta notícia de toda a sua vida. Menelau, então, aliviado por ter despachado o mensageiro, volta para onde está o Pátroclo. Mandei avisar Aquiles, diz ele, mas mesmo assim, com todo o ódio que ele tem por Heitor, duvido que ele entre na luta sem uma nova armadura. Acho que nós vamos ter que nos virar sozinhos, tirar esse corpo daqui e escapar desses malditos fucking troianos. Ajax concorda e sugere que alguns homens levantem o corpo do chão, porque eles vão levá-lo em braços pela planície até o acampamento.
Cuida disso, que eu cuido do resto, diz o Ajax. Não te preocupes com o Heitor, com o seu bando, porque esses aí a gente segura aqui. Deixa comigo. Então Menelau e Merione, que era outro companheiro, pegam o corpo do Pátroclo e começam uma caminhada longa e exaustiva pela planície para chegar até o acampamento. Eles, de vez em quando, ainda viram para trás para verificar se o Ajax ainda está segurando o avanço e continuam caminhando como se estivessem levando uma tora de madeira pesada sem vida. Enquanto eles estão indo, Antíloco chega onde está Aquiles. Ele o encontrou na frente do navio, tomado de maus pressentimentos. Ele caminhava com um olhar sombrio. Mas por que estou tão aflito? Pensava o Aquiles. Por que os gregos estão fugindo? Ele sabia os gregos voltarem correndo. Não. Foram expulsos mais uma vez da planície? E Pátroclo? O que aconteceu com ele? Onde será que ele está? Ele estava remoendo esses pensamentos quando viu se aproximar Antíloco com os olhos cheios de lágrimas. Ah, filho de Peleu, tristes são as notícias que eu te trago. Pátroclo está morto e agora estão lutando por seu corpo, pelo corpo despido apenas porque Heitor já levou tua armadura. E com essas palavras, uma nuvem negra de tristeza se abateu sobre Aquiles. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje à Rádio Novelo Apresenta, o podcast Rádio Novelo Apresenta, que convidou o professor Moreno para contar a história de Damon e Pythias no episódio Dentro da Noite. Nosso muito obrigado pelo convite, especialmente para Paulo Scarpim, para Evelyn Argenta, para Bia Ribeiro, que entrou em contato conosco, e especialmente a Vanessa Bárbara, que é a autora do episódio e que é nossa ouvinte de longa data. Nós ficamos muito felizes com o convite, muito felizes quando a mitologia acende essa faísca que nos transforma. No material exclusivo, 2 textos do professor Moreno, um que descreve o momento mais lacerante do episódio, que é a hora em que Aquiles fica sabendo da morte de Pátroclo, e um outro bem didático que explica por que a armadura de Aquiles é tão cobiçada. A armadura e os cavalos e a lança, né, de Aquiles. Por que são tão cobiçados? Tá tudo lá na área do apoiador. Eu queria reforçar mais uma vez o pedido de apoio aqui bem rápido, porque sem o suporte dos nossos ouvintes, esse podcast jamais teria chegado até aqui. Nós já estamos no 5º ano do Noites Gregas e ainda tem muita história para contar. Então, se você tem condições, se você gosta do nosso trabalho, se você chegou até aqui, imagino que goste, nos ajude a seguir narrando a saga de Troia. Depois tem a Odisseia, tem as tragédias, tem o vídeo também que a gente quer narrar aqui no podcast e por aí vai. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar e lá tem descrito o que cada apoio oferece e todas as formas de apoiar a gente. Você pode apoiar a gente também compartilhando a gente no Instagram, seguindo o podcast no Spotify ou na sua plataforma de podcasts. O link para o apoio está na descrição do episódio. Um abraço em vocês e até a próxima!